Boa noite. Começando aqui os preparativos para nossa estudo bíblico de hoje. Pegando aqui o link agora para encaminhar para as pessoas os grupos. Só aguardar um momentinho enquanto eu encaminho aqui. Dá um tempinho também para o pessoal poder entrando. Não se esqueçam de deixar o seu boa noite registrado aqui nos comentários também. Se tiverem algum pedido de oração, também podem deixá-lo aqui nos comentários. Enquanto o pessoal vai entrando, né? O horário é para ser às 7. A gente vamos cantando umas músicas para louvar ao nosso Deus também. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, ao te voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. O abandonado, necessitado, ao teu caminho levar. E me falar que o seu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão, dando-lhes vida e perdão. Boa noite, Mônica, Lucinéia, Ruiter, sejam bem-vindos. Muito bom estarmos aqui, né? Meio que longe, mas também unidos pela palavra e também por essa oportunidade que a internet nos dá de também estarmos aqui presentes nesse momento de forma online. Vou esperar só mais alguns minutinhos. Vamos cantar mais uma música. refúgio e fortaleza, Deus
sempre é socorro bem presente nas tribulações. E mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim, Ele está. Que notícia maravilhosa que Deus nos dá através do seu Evangelho, através de Cristo, né? De que nós somos amados por Ele, que Ele está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Boa noite, pessoal que está entrando aí agora, ao Mário, a Kelly, minha irmã Vanessa, Dona Leni, Dona Aparecida também, sejam todos bem-vindos. Peço desculpas caso eu não lembre de dar boa noite para todo mundo, mas sintam-se todos acolhidos. Nós iniciamos esse momento de estudo da palavra, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos falar de um assunto que às vezes pode gerar um pouco de polêmica, né? E às vezes traz também muitas dúvidas nas nossas vidas. E para a gente poder falar um pouquinho desse tema, né? Quem já acompanhou ali, eu coloquei que o tema é dízimo versus mordomia cristã. Não que esses dois temas sejam contrários um ao outro, mas a gente precisa trabalhar e entender melhor cada um deles. Boa noite, Everton. Chegou agora, seja bem-vindo. Para a gente poder introduzir ao tema, nós precisamos também levar em consideração alguns aspectos doutrinários que muitas pessoas acabam aprendendo, né, de outras denominações. A gente vê muito isso também na televisão, em cultos, nas televisões hoje em dia, né? Liga a televisão, com vários canais tem vários cultos, e uma pregação muito apelativa a respeito do dízimo. E um dos textos que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês é sobre o texto de Malaquias, esse texto que muitas vezes traz um certo desconforto para muitas pessoas. E ele diz o seguinte, mais especificamente, Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 12. E aqui está escrito o seguinte: O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados. Abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo,
para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Um texto forte, duro, mas que nós precisamos também estudar, compreender também o seu contexto para que nós podermos aprender o que de fato o texto tem a nos ensinar. É muito comum algumas pessoas usarem esse texto para colocar culpa na vida das pessoas. Afinal, as palavras aqui são duríssimas. Falam que de Deus está cobrando as pessoas por estarem roubando nos dízimos e nas ofertas. Mas para isso, para entendermos melhor essas cobranças, a gente tem que entender com quem Deus estava falando. Óbvio que as Escrituras falam conosco, mas elas também contam uma história de um povo que viveu antes de nós. Se nós analisarmos separadamente esse texto, tirarmos ele do todo o contexto bíblico, é muito fácil nós sermos manipulados por essas palavras, quando algumas pessoas têm acesso a ela e querem usar para poder tirar alguma vantagem de outras pessoas. No entanto, a gente tem que ler a Bíblia no seu contexto. A gente tem que ler a palavra de Deus como palavra de Deus. Ninguém lê um livro de literatura ou qualquer outro texto, Machado de Assis, por exemplo, lê uma página apenas e entende a história toda. Tem que se ler do início até o seu fim. E para nós entendermos esse texto, nós temos que ler do início ao fim da Bíblia. Óbvio que a gente não vai fazer isso tudo hoje, porque vai demorar alguns dias para a gente ler tudo. Mas é necessário a gente entender quem é esse povo, com quem Deus estava falando. Um aspecto importante é que Deus, desde o início do livro de Malaquias, são poucos capítulos. Tem 4 capítulos apenas. Logo no início, Deus fala do seu amor por Israel. O amor que nós sabemos que é imenso. Israel, que é um povo que vivia se afastando da palavra de Deus, Deus também cobra nesse texto, um povo que se prostituía, ou seja, adoravam outros deuses, viviam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mas a gente tem que ler no seu contexto. Logo em seguida, no capítulo 1, versículo 6, Deus começa a chamar a atenção dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes religiosos daquela época, as pessoas que deveriam ensinar as pessoas, ensinar o povo de Israel a abandonar a idolatria e voltarem para Deus. Logo em seguida, no capítulo 2, fala sobre o castigo que Deus trará para os sacerdotes. Aqui diz o seguinte, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não me obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. A gente vê aqui que essas palavras duras são palavras de um Deus que está revoltado com o seu povo. O povo que ele libertou, o povo que ele amou, cativou, mas que insiste em se afastar dele. E Deus então usa palavras duras. Outra coisa que nós podemos lembrar, aqui no versículo 3, capítulo 3, versículo 8, diz assim: como é que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Como que se rouba a Deus no dízimo e na oferta? E ali nós temos que lembrar como que eram os sacrifícios. O que levavam as pessoas a ofertarem naquela época? Os sacrifícios que eram oferecidos, as ofertas de animais que eram oferecidas no templo, ofertas para Deus, eram ofertas que tinham ligação direta com o perdão. Então, quando alguém levava um animal para ser sacrificado no altar, ele era sacrificado pelo sacerdote, que era quem faziam os rituais, e eles serviam de expiação dos pecados. A partir dali, a pessoa recebia o perdão.
Era uma forma que Deus instituiu de mostrar para o ser humano que o seu pecado, a sua transgressão tinha um preço a ser pago. E naquele momento era pago, então, pela vida de um animal. E isso, claro, é um reflexo do que viria no futuro. Mas a gente vai falar um pouquinho disso depois, sobre o sacrifício de Cristo, que deu o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício perfeito. E é por isso que nós não sacrificamos mais animais hoje em dia, pois não há mais necessidade. Cristo nos dá completo perdão. Agora, sobre como que os sacerdotes estavam roubando a Deus nos dízimos e ofertas. No capítulo 1, no versículo 8, diz o seguinte: E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes, pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia aos seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Vejam que já existia alguma corrupção ali. As ordenanças para os sacrifícios exigiam de que o animal fosse perfeito, não tivesse nenhuma sujeira, nenhuma mancha na sua pelagem, que ele fosse pleno em saúde, tivesse muito bem, para assim ser um sacrifício válido. Então vejam que os próprios sacerdotes estavam fazendo sacrifícios de animais que não eram aquilo que Deus exigia. Vejam que ali eles já estavam mentindo uma oferta, como se aquela oferta fosse suficiente, sendo que Deus deixou claro que não seria. No versículo 13 ainda continua: Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Vejam que esse texto de Malaquias 3:10, que fala sobre Deus cobrando realmente de que ele estava sendo roubado nas ofertas, tem muito a ver com o ser humano querer controlar Deus e achar que que pode dar uma desperto, ter o seu jeitinho brasileiro ali para tentar resolver a sua situação e que Deus não vai se importar com o que ele faz. Então, esse texto a gente não pode deixar de ler ele, porque é a palavra de Deus, mas agora sabendo o que realmente ele nos ensina, de que ele diz que quando nós ofertamos para Deus, nós temos que ofertar aquilo que nós temos de melhor, e não o que sobra, não aquilo que não tem valor para nós. Então aqui não pode ser usado para dizer para alguém que você está roubando a Deus por não ofertar o seu dízimo, que Deus vai mandar gafanhotos para sua conta bancária. Isso que é utilizado muitas vezes para gerar medo e culpa nas pessoas. Muitas vezes pessoas que às vezes não têm condições de ofertar como gostariam. A situação do nosso país não é nada fácil, financeiramente também, mas que acabam colocando uma culpa tão grande dentro delas, que às vezes elas têm que se desfazer do que elas têm para poder ofertar, achando que assim vão estar agradando a Deus. E isso é algo que nós temos que sempre ter em mente. Como que nós agradamos a Deus? Nós somos pecadores. Nossas ações de nada valem para Deus, porque nós somos pecadores. A nossa natureza humana nos afasta de Deus. E nós precisamos que Deus venha ao nosso encontro, então, e faça algo por nós. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma forma de Deus mostrar para o homem, como eu já falei, de que o nosso pecado tem um preço que precisa ser pago. E era um reflexo da obra de Cristo. Deus vem ao mundo e entrega o seu Filho, o Cordeiro, para ser sacrificado, morto em nosso lugar. E nós, então, não precisamos mais ofertar sacrifícios nesse sentido, assim como aquele povo fazia. Então, esse texto serve para nós, para nos lembrar da graça de Deus, para nos lembrar de nós temos que nos permanecer firmes à sua palavra, não sermos igual ao povo israelita que despreza a palavra de Deus, que segue seu caminho de qualquer forma.
Deus, ele nos chama e ele nos quer perto dele. E ele nos dá o seu Filho para garantir que nós permanecemos. Não importa quão pecaminoso nós somos, mas ele nos dá o perdão, a oportunidade de nós sermos novas criaturas através do batismo, que foi um assunto que nós tratamos há 2 semanas atrás. E ele nos dá os seus dons, nos dá bênçãos para que nós possamos, então, continuar a nossa existência e também para administrarmos. E aí nós chegamos num ponto que é interessante, num ponto sobre a mordomia cristã. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. E isso é interessante nós sempre lembrarmos. Todos os anos nós temos o costume de, pelo menos uma vez no ano, falarmos sobre mordomia cristã. E é muito importante esse assunto. Mas trabalhamos então o assunto do dízimo, né? Que Deus não está cobrando quantias em dinheiro e que se você não pode dar, você está roubando de Deus. Mas nós agora vamos falar sobre como nós ofertamos hoje. O que é a nossa oferta? É necessário ainda que nós sejamos dizimistas? E para entender um pouco isso, a mordomia cristã, que é como nossa doutrina, a doutrina da nossa igreja dá nome a isso, a oferta, nós vamos conversar um pouco também. O mundo e tudo que nele está, pertence a Deus por direito e criação. Deus é, na verdade, o proprietário de tudo. E por causa disso, ninguém deveria fazer o que dá na cabeça com o que tem e com o que é. Tudo que somos e temos, nós recebemos de Deus para cuidar e administrar. Sejam nossos bens, nossos familiares, nossos amigos, todos os aspectos da nossa vida. Tudo que nós temos vem de Deus. Faz parte da vida cristã se preocupar em como está a administração das coisas de Deus. Nós cremos e ensinamos que somos mordomos, despenseiros, administradores. O que um mordomo faz? A gente não tem esse costume mais, pessoas muito ricas normalmente tinham os seus mordomos, que era quem cuidava da casa, que organizava as coisas e deixava com que as coisas ficassem como deveriam ser. Então nós somos mordomos. E a mordomia cristã trata dessa verdade. Tudo que temos pertence a Deus e nos foi confiado para usarmos da melhor forma. Ou seja, com todo cuidado, com todo amor. No Salmo 24, versículo 1, nós lemos o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Tiago 1,17 também diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Para entendermos um pouco mais a mordomia cristã, a gente precisa ter alguns princípios. Então, nós cremos, primeiro, que tudo pertence a Deus. Segundo, tudo depende dele. Ou seja, Deus garante o funcionamento do universo, o funcionamento da nossa vida. Deus está ao nosso lado. Inclusive, no Evangelho de João, logo no início, quando João fala sobre Jesus Cristo, chamando ele de Verbo, ele diz o seguinte: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Ou seja, Jesus Cristo, que também é Deus, estava já desde a criação, e a partir dele todas as coisas foram criadas. Todo este mundo, todos nós, o ser humano, então tudo depende da ação de Deus. Todas as coisas estão abaixo do seu domínio. Terceiro aspecto. Tudo criado revela poder, sabedoria e o amor de Deus. E o quarto,
tudo foi criado para a glória de Deus. E o quinto aspecto, vamos prestar contas de tudo, de como usamos tudo que temos. Isso está registrado em Romanos 14:12, que nós daremos conta daquilo que nós somos e temos. Com esses aspectos em mente, a gente pode levar em consideração de que nós não merecemos nada do que nós somos, não merecemos nada do que nós temos. Então, tudo o que eu tenho, o que eu sou, é de outra pessoa, mas está comigo para que eu possa administrar. E Deus espera que o ser humano o reconheça como Senhor. E em resposta ao amor de Deus, Ele nos chama a administrarmos nossa vida segundo a sua vontade. Tudo que temos e somos, recebemos de Deus para uma vida digna e feliz aqui. Isso é um ponto interessante. Nós sabemos que a vida dos cristãos não é um mar de rosas, nós temos muitos problemas, dificuldades, mas Deus não deseja que nós tenhamos vidas infelizes, cheias de medo, de cobranças. E a gente pode perceber, né, que, como foi falado no início, às vezes algumas teologias acabam fazendo com que pessoas vivam infelizes, sem poder realmente aproveitar os prazeres que nós temos aqui na nossa vida, as coisas que nós podemos ter e às vezes até pequenos luxos que nós podemos conseguir através do nosso trabalho honesto e digno. Então, e nós devemos usar todas as coisas que nós conquistamos, que Deus nos dá e que Deus permite que nós conquistamos, para a nossa felicidade, para o nosso bem, para cuidar da nossa família e também para cuidar do próximo. E que todas essas coisas devem ser feitas para a honra de Deus. O apóstolo Paulo diz: quer comamos, quer dormamos, quer façamos o que for, que tudo seja feito para a honra de Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, a gente começa a olhar para as outras coisas, para as pessoas, para os nossos bens com outros olhos. Olhamos com mais compaixão, com mais amor e também com mais caridade para as pessoas. Nós definimos a mordomia cristã em 5 áreas. A mordomia não trata apenas do dinheiro, não é apenas sobre o dízimo, mas sim sobre todas as áreas de nossa vida, onde nós devemos ser mordomos e bons administradores. Nós administramos o nosso corpo, administramos os nossos dons, o nosso tempo, bens materiais e nós também, como filhos de Deus, administramos o Evangelho. Eu creio e, portanto, que pertenço a Deus por 2 razões. Primeiro, porque Ele me criou, e eu lhe pertenço porque Ele também me salvou. Sou obra da sua mão e sua propriedade adquirida. Além de Deus ser meu Criador, Ele ainda me compra com o sangue de Cristo. E tudo que eu espero na eternidade é uma dádiva do seu espontâneo amor e misericórdia. Nós vivemos neste mundo, mas não para este mundo. Nós temos uma esperança de que a nossa vida não é para essa vida apenas. Nós temos a esperança de uma vida eterna, onde nossos corpos serão ressuscitados para um novo céu e uma nova terra. E por Jesus Cristo ter morrido na cruz por mim, essa promessa é minha também, e por Ele ter dado a mim o perdão e a paz com Deus, nós só podemos viver de uma forma, ou seja, viver de uma forma que seja digna de um filho de Deus. Como um cristão regenerado, nós queremos ser fiéis mordomos de Deus e usar nosso corpo, nossos dons, capacidades, nossos bens e nosso tempo para o nosso bem, desviar todas as nossas coisas de um mau uso, não queremos ser instrumentos do pecado e queremos ter uma vida que glorifica a Deus e honra ao nosso Pai Celestial. E é por isso que o texto de Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Óbvio que nós temos que também usar o nosso tempo para trabalhar, para buscarmos o sustento, mas sempre confiando de que Deus nos abençoa.
A primeira mordomia, que nós falamos em 5 mordomias, é a mordomia do tempo. Tempo é um período de oportunidade que todas as pessoas têm igual. Muitos não conseguem se organizar em relação a ele. E aí vem a famosa frase de que falta tempo, não me preparei direito. O que fazemos com o nosso tempo de vida aqui no mundo é testemunho. E com o seu uso podemos glorificar e honrar a Deus. Deus quer ocupar o primeiro lugar em nosso tempo. Isso não significa dedicação exclusiva a Ele, ou seja, viver dentro da igreja 24 horas em oração, de joelho no chão, mas sim de que nós tenhamos consciência e queiramos que Deus esteja presente em nossa vida a todos os momentos e que tudo que nós façamos seja para a honra dele. Nós temos que tê-lo como mais importante e prioridade de opção. Nós recebemos tempo para trabalhar, descansar, nos divertir, tempos para higiene, para estudar. E quando fazemos tudo isso com um coração agradecido, sabendo que foi Deus que permitiu que nós tivéssemos esse tempo, estamos glorificando a Deus. Mas Deus também espera que ocupemos o nosso tempo diretamente com a palavra, através de oração, participando dos cultos, de estudos bíblicos, fortalecendo a nossa fé, lendo as Escrituras. Enfim, com um investimento na nossa fé e na salvação de outros. Então, com essa mordomia do tempo, é importante a gente também separar, saber como nós administramos a nossa vida. Será que nós estamos tendo tempo suficiente para nos dedicar à nossa oração? Será que nós estamos tendo tempo suficiente para nos dedicar para testemunhar de Jesus para outras pessoas? Óbvio que eu não estou aqui querendo que todos vocês se sintam culpados, nunca. Mas que nós também possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar, valorizar a tua palavra, assim como diz a explicação de Lutero para o terceiro mandamento, né? Santificarás o dia do descanso. Não é apenas no domingo, quando tem culto, que nós santificamos a palavra de Deus, mas sempre que nós colocamos Deus em primeiro lugar. O segundo ponto sobre a mordomia é a mordomia do corpo. A nova vida em Cristo faz com que tenhamos uma outra visão do nosso corpo. Através do uso pelo qual fazemos o nosso corpo, Deus também é honrado, pois somos seus filhos. Nosso corpo, criado por Deus, testemunha a nossa fé. Isso acontece quando? Quando nós evitamos o pecado, quando cuidamos da nossa saúde, evitando vícios, descansando o tempo suficiente para recuperar o nosso corpo, quando nós trabalhamos, quando nós fazemos exercícios, quando cuidamos da nossa higiene. Então, todas essas coisas que para nós são simples, também devem ser feitas para cuidar daquilo que Deus nos dá. Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental também, procurando ajuda quando precisamos. Quando também nós honramos a Deus, quando controlamos as nossas capacidades físicas, usando-as dentro da vontade de Deus. E a gente faz isso quando nós controlamos a nossa fala, a nossa força, quando cuidamos da nossa inteligência, nos esforçamos para estudar, para crescer também nas coisas que também são deste mundo, né? Nosso trabalho e assim por diante. Deus também nos dá dons para administrarmos. Nós falamos na semana passada sobre os dons do Espírito Santo, que o principal dele é a nossa fé, aquela que nos dá a salvação através de Jesus Cristo, mas também existem diversos outros dons, dons naturais e dons espirituais que nós também podemos usar em favor das outras pessoas. Os dons naturais são capacidades, habilidades, qualidades que cada um adquire por si. Alguns são bons vendedores, outros têm talento para música e assim por diante. Cada pessoa tem as suas habilidades. Mas junto com a fé salvadora, o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Nos dá a fé, nos dá a oração, palavra, consolo, amor, paciência. Esses dons que também nós podemos fortalecer através do estudo da palavra, também seguindo ali com a mordomia do tempo. Então todas as coisas estão um pouco interligadas.
E cabe a nós descobrirmos os nossos dons, desenvolvê-los e principalmente também colocarmos o nosso dom a serviço do próximo e da igreja cristã para a honra de Deus e salvação de mais pessoas. Isso a gente trabalhou na semana passada. Os dons que nós temos não devem ser usados para meu engrandecimento próprio, mas tudo o que eu sou e que eu tenho deve ser para ajudar outras pessoas, para testemunhar do amor a outras pessoas. E isso está ligado diretamente com a nossa vocação cristã. No lugar onde nós estamos, na profissão que nós temos, seja onde for, nós somos filhos de Deus e podemos usar de diversos dons para transmitir esse evangelho, para ajudar outras pessoas de tantas maneiras que nós podemos ajudar também. Então, chegamos no quarto aspecto, que é o dom, a mordomia dos bens materiais. E aqui também nós falamos um pouco sobre o assunto que nós começamos, né? Sobre os dízimos. Como nós usamos o nosso dinheiro, né? Como a forma como nós usamos o nosso dinheiro revela onde estão os nossos valores. Tem uma música que diz, tem um salmo também, onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Se não fosse Deus, nenhum centavo teríamos. É Ele que nos dá condições para trabalhar, para também termos nosso sustento. Nossos bens materiais também pertencem a Deus. Como a gente já falou, tudo que somos e temos é de Deus. Nós viemos para esse mundo sem trazer nada. E na nossa morte nós também não nos levamos nada. Tudo que estava aqui vai permanecer aqui. Então nós apenas somos administradores. Deus nos dá recursos para o nosso sustento próprio, familiar. Nos dá recursos também para nós termos lazer, investirmos em nosso estudo. No entanto, Ele também espera que, em primeiro lugar, nos preocupemos em investir nossos recursos na pregação do Evangelho. Aí que está o ponto interessante também dos dons. Nós administramos todas as coisas que Deus nos dá em favor do próximo. E levar a palavra também significa investir nossos dons, nossos bens materiais. Então, faz parte da vida cristã ofertar para a manutenção do trabalho da igreja. E aqui nós temos algumas questões. Por que nós ofertamos? Em 2 Coríntios 5,14 nós temos uma resposta para isso. 2 Coríntios 5,14 diz o seguinte: porque somos dominados pelo amor de Cristo, pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Aqui Deus está falando para nós, através do apóstolo Paulo, de que nós temos uma motivação. Nós fazemos isso, administramos a nossos bens materiais e também ofertamos, não por uma obrigação, porque tem alguém querendo dizer que nós estamos roubando de Deus, mas sim porque nós somos amados por Deus. Quanto devemos ofertar? E aí é uma questão importante. Cada pessoa é livre para escolher o valor. Deus espera a primeira parte do nosso ganho. Não significa que é a maior, mas a primeira que nos preocupa. Quando nós fazemos a nossa separação do que vamos ofertar, que contas iremos pagar, ainda mais nessa pandemia cheia de problemas e dificuldades, nós também podemos separar uma parte, honrar aquela parte para Deus, honrar um compromisso que nós fazemos em retribuir aquilo que Deus nos dá. O que aquelas pessoas que são cobradas por Deus no texto de Malaquias estavam fazendo era o contrário. Eles estavam ofertando as sobras, ofertando aquilo que eles não queriam mais. Vai sobrar isso aqui, eu vou ofertar para Deus. Óbvio que nós não podemos também deixar de lembrar que Deus não quer que nós passemos necessidades. Então não é correto também tirar da boca dos nossos filhos e ofertar na igreja. Nós vivemos em uma comunidade cristã, onde todos nós também estamos aqui para crescer mutuamente e nos ajudarmos mutuamente. A oferta não é algo que deve ser feito por obrigação, mas Deus ama aquele que dá com alegria. E se em algum momento da sua vida você não pôde ofertar, oferte os outros dons, oferte seu tempo,
Oferte da maneira que você pode, mas sempre lembrando de que nós temos que manter a nossa função de levar o Evangelho para todas as criaturas funcionando, e isso deve também servir de motivação. Porque assim como nós somos amados por Deus, sabemos da notícia do Evangelho e somos fortalecidos pela graça de Cristo, nos cultos, na pregação, através dos sacramentos, nós também temos que investir para que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis. E isso também nós fazemos através das nossas ofertas em bens materiais. Quem oferta, quem tem fé, quem tem ganho, uma renda, quem tem instrução naquilo, quem sabe o motivo de ofertar e também quem tem amor. E como ofertar? Existe uma liberdade de método. Uma boa sugestão é escolher uma porcentagem do ganho e quando se recebe, ofertar num culto. 10%, 5%, 30%? Não, estou brincando. Mas nós devemos, cada um, saber, reconhecer, olhar as bênçãos que Deus nos dá, que como nós administramos tempo, bens materiais, os dons que recebemos, o nosso corpo e o nosso tempo, acho que eu já falei isso, mas todas as coisas que nós recebemos, nós temos que reconhecer que a mão de Deus está ali. E aí nós seguimos o que diz em 2 Coríntios 2, 9, 17, que diz o seguinte, 2, 9, 7, perdão, que cada um, vou ler do versículo 6, lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós não temos mais a obrigatoriedade de sacrificar animais e ofertar daquela forma que o povo do Antigo Testamento necessitava. Mas as nossas ofertas também têm o seu valor para manter o trabalho da igreja funcionando. E que nossas ofertas sejam não motivadas por medo de castigo, pois nós não temos mais castigo, pois Cristo nos dá o seu perdão, o seu amor. E esse amor que nós recebemos é o que nós devemos sempre ter em mente quando nós iremos ofertar para o trabalho da igreja. O último aspecto, também, mas não menos importante, é a mordomia do Evangelho. Deus nos confia a sua palavra, o seu Evangelho, para que da melhor forma nós o apliquemos em nossa vida e também saibamos reparti-lo com os outros através do testemunho. Tanto pelas nossas falas, pelo que nós testemunhamos de forma conversando com outras pessoas e também através de nossas atitudes. Cristo nos deu o maior dos presentes, o maior dos dons e o maior dos bens, que é a nossa salvação. E essa salvação, quando a gente divide com outra pessoa, ela não diminui, ela multiplica. E que nós possamos sempre ter isso em mente, de que tudo que somos e temos e somos por causa do amor que Deus tem por nós e por causa da graça que Cristo alcançou, mesmo quando nós não merecíamos. Jesus nos trouxe da morte e para a vida. E que nessa vida nós possamos ser reais administradores dos bens que Deus nos dá. Sejam eles o nosso tempo, o nosso corpo, nossos dons, bens materiais e também do Evangelho. Que todos nós possamos viver abaixo da graça de Deus. Essa graça que tira de nós a culpa dos nossos pecados e nos capacita a amarmos o nosso próximo. Amém. Vamos cantar uma música aqui. Deixa eu dar boa noite para o pessoal que chegou depois. Boa noite, Rafael. Boa noite, Everton, meu colega lá, Bará. A Dona Janete, ao Marco, Dona Vera, também a Dona Mari, a Dalila e também ao Jones, que comentou aqui pela página da igreja. Sejam bem-vindos. Vamos cantar a música 145 do Louvai ao Senhor, que fala bastante sobre o que nós conversamos hoje. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui no chat, que logo em seguida nós iremos falar com o nosso Deus em oração.
Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor. Então nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Lembrando que o Mário também pediu pela saúde dele, da Sandra e da tia Leda. Vou acrescentar aqui. Mário, Sandra e a Leda. Nós também queremos colocar em oração especial aos pais do Alexander que sofreram um acidente de moto nesses últimos dias, no último final de semana, ao senhor Levi da Cunha e a dona Vera Lúcia da Cunha também. A dona Lucineia comentou aqui, né, muito esclarecedora a mensagem sobre as ofertas, pena que alguns pastores não têm essa visão. Realmente, mas nós como cristãos podemos também testemunhar e falar dessas coisas também, que nós aprendemos e como conhecemos a palavra de Deus no seu contexto, né, lendo toda a Bíblia como uma só, também podemos anunciar para as outras pessoas, né, que Deus possa abençoar cada vez mais, para que cada vez mais as pessoas tenham os seus olhos abertos para a palavra e que muitos pastores também possam anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo, que tira a culpa dos nossos pecados e que nos dá a salvação. Temos mais algum pedido de oração? Então, assim como cada um está, né, nós falamos com nosso Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, Tu que criaste todas as coisas e ainda as mantém, nós nos achegamos diante de Ti como Teus servos, mordomos, administradores dos dons que Tu nos dás, para confessar que muitas vezes nós pecamos contra Ti. Não merecemos todas as bênçãos que Tu em rica medida derramas sobre nós. Não reconhecemos, Senhor, que é Tu o Senhor de tudo, e nós, Senhor, pedimos por isso o Teu perdão. Confiamos no amor que Cristo nos dá através da sua obra, que pela sua morte e ressurreição nos garantiu a vida eterna, onde todos nós iremos ressuscitar para morar contigo durante toda a eternidade. Senhor Deus, muitas também são as dificuldades que nós encontramos neste mundo. O pecado faz com que nós soframos, muitas pessoas são más, causam dores para outras pessoas, não respeitam os seus corpos e nem o do próximo. Mas te pedimos, Senhor, que mesmo em meio a tanto sofrimento, Tu faças o que Jesus prometeu, que mesmo que nós tenhamos aflições, nós tenhamos coragem, pois Cristo venceu o mundo. Que nós também possamos ter essa coragem, que nós sejamos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito,
para que possamos continuar sendo mordomos do Teu Evangelho, mordomos da Tua Palavra e de todos os bens que Tu nos dás. Ajuda-nos e ensina-nos a reconhecermos que tudo o que temos vem de Ti. Te pedimos, Senhor, que esteja ao lado daquelas pessoas que estão passando por problemas de saúde, especialmente pelo Levi, a Vera, o Mário, a Sandra e a Leda. Tu sabes, Senhor, o que cada uma dessas pessoas necessita e esteja ao lado delas, cuidando e amparando. Oramos também, Senhor, por aqueles outros membros de nossa igreja que estão passando por problemas de saúde, estão em suas casas com as suas dores. Tu sabes, Senhor, o que cada um desses teus filhos também necessita. E que se for da tua vontade, para a tua honra e para a tua glória, restaure-lhes a saúde. Dá-nos força para também ajudarmos essas pessoas nas suas necessidades. Ajuda também que nós sejamos mordomos, administradores do nosso tempo, para também estarmos disponíveis para os nossos irmãos que precisam de nossa ajuda. Ajuda-nos a dividirmos os nossos bens para que nós possamos continuar ajudando o teu trabalho, o trabalho da igreja de continuar enviando o Evangelho de Cristo a todas as nações. Esteja ao nosso lado, cuidando, amparando, e que teu Santo Espírito desça sobre nós continuamente, nos fortalecendo a fé através da palavra, dos sacramentos, e que todos nós possamos viver de uma forma que agrada a Ti. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Vou cantar mais uma música para a gente encerrar esse momento de estudo. Alguém tem alguma sugestão? Só que tem que saber tocar também. Vou cantar a música 76, que também fala um pouco disso, que nós somos livres para servir. A morte de Cristo nos liberta do pecado, nos torna livres da condenação, mas nós somos livres para servir ao nosso irmão necessitado também. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, mostrar tua palavra, de te testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Tenham todos uma abençoada semana. Lembrando que nesse final de semana nós teremos culto em Volta Redonda, no sábado, às 18 horas. E teremos culto normalmente aqui na Penha, às 9h30 da manhã. Estou disponível para qualquer informação que vocês precisarem. Pode escrever suas dúvidas aqui no chat, nos comentários, ou então mandar uma mensagem no WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. Amém.